Grande é o Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graça e a paz, tudo bem com você? Que nesse dia você possa cantar isso. Grande é o Senhor. As tuas bênçãos não têm fim. E elas estão? E seus olhos estão sobre mim. Que maravilha. Então vamos lá de João capítulo 6. Hoje um capítulo grande, né? 74, se eu não me engano, 71 versículos. Mas vamos lá começar então com o capítulo 6, né? O versículo 1, que fala sobre a multiplicação dos pães. Então vamos lá. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: olha, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas, né? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu com os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-no e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram e aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Agora do versículo 16 até o 21, vai falar que Jesus anda sobre o mar. Fique atento. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-lo. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhe disse: sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Agora, do 22 em diante, ele vai falar sobre o quê? Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia um único barco e que Jesus não embarcava nele com os discípulos, mas que esses haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me busqueis não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu, dá vida
ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre este pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me viste, contudo não credes. E todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Então diziam: Não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então como diz ele, desci do céu? Respondeu então Jesus: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir entre si: Como nos pode dar esse homem a sua carne a comer? Jesus então disse-lhe: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Agora, do versículo 60 ao 71, nós vamos falar sobre os muitos discípulos que abandonaram Jesus. E diz assim: muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? O que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu então: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirai-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Meu Deus, que coisa linda, quanta palavra maravilhosa, quanta palavra que nos faz refletir. Que você possa ler mais umas vezes esse capítulo, eu tenho certeza que Deus vai acrescentar coisas lindas na sua vida. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia.